Olá, todas e a todos que nos assistem nesse momento. Eu sou Ricardo Neves Couto, psicólogo e professor da Rede Unirb, do curso de Psicologia. Formado em Psicologia pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental, mestrado e doutorado na Federal da Paraíba em Psicologia Social. Atualmente estou como docente do curso de Psicologia no campus de Parnaíba e aula remota para a Rede Unirb. Na oportunidade, irei conversar com a minha colega Bruna Lopes, que melhor do que eu vai se apresentar, sobre a live intitulada Alta Eficácia Acadêmica e Engajamento Escolar. Antes de darmos início com o conteúdo, uma forma de diálogo, Bruna, minha amiga, por favor, se apresente. Boa tarde, Ricardo. Bom, obrigada desde já por fazer essa prévia. É bom que eu só pego Ctrl+C, Ctrl+V em algumas coisas, porque é bom porque a gente teve uma trajetória bem semelhante, né? Então, meu nome é Bruna Lopes, né? Sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Piauí, segui também a mesma trajetória que Ricardo, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Paraíba, e hoje, né, estamos aqui contribuindo, participando aí da rede Unirb do Polo de Parnaíba. E hoje a gente está reunido aqui para bater um papo bem legal sobre essas duas temáticas, né? Sobre tanto alta eficácia quanto engajamento. E assim, a gente vai começar, a gente vai expondo alguns pontos, vai trocando ideias, e assim que a gente vai seguindo esse debate, essa conversa de hoje, tá bom? Então, a princípio, Ricardo vai iniciar falando sobre alta eficácia, posteriormente a gente dá seguimento para a segunda temática. Perfeito, Bruna. Colegas, a ideia da live ela parte da perspectiva de que estamos vivendo, né? Inclusive a oportunidade agora, um momento remoto de ensino e aprendizagem, o qual abre diversas possibilidades. Porém, não podemos esquecer da qualidade da educação. E quando pensamos em qualidade da educação, a gente precisa considerar todo o esforço que precisa ser feito por parte de nós docentes, dos discentes, de toda a instituição e de todos os envolvidos, né, no ensino e aprendizagem. Pensando nisso, às vezes o esforço não é suficiente. Por quê? Diversas situações, a aluna ou o aluno se esforça, estuda, se prepara para um seminário, ou para uma prova, ou para alguma atividade avaliativa, e mesmo assim se sente incapaz. Acredita que vai se dar mal em uma prova, acredita que antes de um seminário que vai falar, pode ser que seja ridicularizado ou ridicularizado. Na hora vai dar o famoso brancão, chegar na hora da prova vai se confundir. Uma série de pensamentos que podem prejudicar a preparação para uma prova ou para alguma atividade avaliativa, ou até mesmo para uma exposição, para o falar em uma sala. Por que, que esta temática, alta eficácia acadêmica, se faz relevante para o nosso momento de ensino-aprendizagem, sobretudo no ambiente remoto? Tendo em vista, né, o ambiente remoto, muitas vezes, vocês vão concordar comigo, acredito que a Bruna também vai concordar, a ausência de câmeras ligadas, ou microfones ligados, ou o que ainda escapa, digamos assim, ainda é um chat ali, uma mensagem ali, alguma coisa do tipo. Então, a alta eficácia, ela diz respeito sobre a crença que a aluna ou o aluno tem sobre a sua capacidade de executar algo, sobre uma crença de saber de algum conhecimento e conseguir expor e conseguir colocar em prática. Então, muitas vezes temos alunas e alunos muito bem preparadas e preparados, mas que nas aulas não abrem a câmera, não abrem o áudio, não participam, não respondem às perguntas ou algo do tipo. Não que ela ou ele não saiba da resposta, mas alguns fenômenos não querem participar. Podemos citar aqui uma vergonha, ou não interesse, ou algo que seja pessoal que esteja passando, e por vezes é um problema técnico mesmo, de tecnologia, alguma coisa do tipo. Mas um fenômeno muito comum em estudantes é uma baixa autoeficácia, ou seja, uma baixa percepção de si como um aluno. Por isso eu quero ressaltar a importância de a gente entender esse fenômeno, a autoeficácia. Vamos entender o termo, né? Uma visão de si
sobre a capacidade de executar, de expor, de colocar em prática um conhecimento adquirido. Então, durante a preparação, durante a assimilação, durante as nossas aulas, a aluna e o aluno, ele pode até seguir, né, o que é esperado, faz revisões, lê texto, estuda os artigos, os livros, pesquisa assuntos por fora, mas ao se deparar em uma situação que precisa expor isso para a turma, para um professor, para alguma coisa, acredita que o que sabe não é suficiente. Acredita que o que passou a semana toda estudando não vai ser suficiente. Que sempre vai ter algo ou alguém que pode ridicularizá-lo ou ridicularizá-lo. Então, nós temos que contribuir para além do processo de ensino-aprendizagem, que este conteúdo que foi ministrado em sala de aula seja fixado e a aluna ou o aluno se sinta confortável para compartilhar o conhecimento, não só conosco, docentes, mas com a turma e com outras pessoas daqui para frente. Transmitindo este conceito para a vida profissional, isso não se resume somente a alunos, né? Nós, profissionais, né? Mas eu também sou aluno, serei eternamente aprendiz, mas o nosso discente, daqui a pouquinho, já estará no campo, né? Aqueles que já estão, né, também em estágios, alguma coisa do tipo. Então, a alta eficácia também chega nesses momentos. Me formei, e agora? Vou trabalhar, assumir um novo cargo, e agora? Pensamentos do tipo, será se vou dar conta? Será se sou capaz? Vou conseguir? E se chegar uma demanda ou uma situação que eu não vou saber lidar? Em que se apegar? Em muitas situações, infelizmente, pensando aí, inclusive até na minha abordagem da professora Bruna também, a terapia cognitiva comportamental, nós podemos chamar isso de pensamentos disfuncionais. Ou seja, não tem função nenhuma na nossa preparação. Não é? Que função tem pensar que eu não vou dar conta de algo? Mas, independentemente da terminologia que este pensamento recebe, o fenômeno autoeficácia, ele acontece em todas as situações. Estou aqui trazendo para um ambiente acadêmico e profissional, mas ele acontece, vou conversar com uma pessoa da minha família sobre um plano, um projeto de vida. Vou expor para minha esposa, para meu esposo, para meu filho, para alguma coisa do tipo, sobre um plano que eu tenho para as férias. Será se eu vou conseguir? Será se ele vai concordar? Eu tive uma ideia genial para um final de semana. Vou falar para a minha família. E se as pessoas acharem que essa minha ideia não tem nenhum sentido? Então, a autoeficácia, ela gira em torno sobre a crença em si, sobre a capacidade de colocar em prática algo que você se preparou, planejou, que você sabe. Porém, os pensamentos são que você não vai conseguir. Neste cenário de alta eficácia, nós, enquanto docentes, temos que, para além de saber conduzir um conhecimento em sala de aula, reforçar a importância mesmo da exposição, da participação, da troca de conhecimento. Infelizmente, existem situações que, de fato, né, algumas vezes a aluna ou o aluno não se preparou, ou nós, enquanto docentes, não estamos preparados para determinados conhecimentos, determinado conteúdo. Porém, aí é uma oportunidade de a gente trocar mesmo. Ó, sobre determinado conhecimento, eu sei isto, eu penso aquilo, nada mais do que isso. Então, o assumir o que eu sei não significa saber que eu não sei sobre as outras coisas. Por exemplo, um conteúdo é muito denso. Sobre este conteúdo, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento sobre determinado assunto. Eu assumir isso é uma alta eficácia. Eu sei disso. Sobre isso, eu dou conta. Inclusive, abre possibilidades para que eu busque aprender mais. É muito mais vantajoso e saudável, adaptativo até, do que acreditar. Se o conteúdo é denso, eu só sei de um pouquinho. Então, não sei do restante. Por exemplo, na prática, inglês. A pessoa sabe um nível médio de inglês. E aí uma pessoa questiona, você sabe inglês? A pessoa diz, não, só um pouco. É diferente de você dizer, sei, porém, nível médio.
Olha a primeira resposta. Você sabe inglês? A pessoa diz não. Ela já se limitou, diz que não sabe. O pouco que ela sabe não tem valor, porque ela acabou de dizer que não sabe inglês. Você sabe inglês? Não, só um pouco. O mesmo nível de conhecimento visto por uma outra interpretação. Você sabe inglês? Sei, porém médio. Ou seja, a pessoa está valorizando o que ela sabe. Isso não quer dizer que, pronto, se satisfez ou vai ali se acomodar ou algo do tipo. A alta eficácia é você perceber o que você sabe e, em cima daquilo que você sabe, você colocar em prática, expor, trocar informações, e, inclusive com isso, continuar avançando. Inclusive com isso, reconhecer até o que ainda não sabe, certo? A alta eficácia, gente, não é uma visão positiva, brilhante de si, que não tenha evidência nenhuma, ou seja, acredite que você sabe, você é capaz. Não é isso, tá? A autoeficácia é uma autopercepção racional, baseada em, de fato, quais evidências eu tenho sobre determinado conhecimento. Eu sei, eu me preparei, eu estudei para o conteúdo que a professora Bruna passou. A professora Bruna passa 4 apostilas para uma aula. É muito, né? 4 apostilas para uma aula é muito. Mas 4 apostilas para uma prova, digamos assim. Só um exemplo, tá, gente? Enquanto aluno, eu leio as 4 apostilas, os 4 textos, né? Faço revisões, crio a minha estratégia de estudo, faço marcações, reviso, falo comigo mesmo, busco material complementar. Chega na hora da prova, a pessoa pode pensar, eu não vou dar conta, eu não vou saber. Vai cair questões que eu não sei. A prova vai ser muito difícil. E aí você pode até, inclusive, como já aconteceu casos, de solicitar uma segunda chamada por não se sentir preparado. Ou faltar, ou pedir um trabalho extra, alguma coisa do tipo, porque não se sentiu preparado. A alta eficácia não é você não se preparar e vamos lá, vou na fé, vou na sorte que vai dar certo. A alta eficácia não é isso. A alta eficácia é você se preparar, fazer o você como estudante está acostumado ou acostumado a fazer, ou acredita que é a melhor forma para se preparar. E na véspera da prova, ou no dia, no momento da prova, você se basear nisso. Eu estudei, o conteúdo ministrado eu consegui assimilar, e eu vou fazer a prova. O exemplo que eu estou dando agora é de uma prova, mas a alta eficácia ela contribui também para o momento de sala de aula. Eu estudei, eu estou com uma dúvida. Só que eu estudei, estou preparado. Vou levantar a mão e vou perguntar, professora Bruna, eu estudei isso, eu não entendi tal assunto. Poderia me ajudar? Ou da forma que você quiser falar. Então, gente, a alta eficácia acadêmica, ela contribui, inclusive, também para diminuir um outro fenômeno que acomete muita gente, que é a procrastinação. A procrastinação é você adiar uma tarefa ou trocar algo. Você opta por... Você deixa de estudar ou deixou de fazer alguma coisa porque tem um quarto para arrumar, uma roupa para lavar, ou qualquer coisa que seja. Esta outra atividade pode nem ser tão atrativa para você, porém, naquele momento, é mais do que estudar. Então, você opta por trocar ou fazer algo menos dificultoso, né? Isto é quando é algo útil, mas, por vezes, o discurso é, não estudei, você fez o quê? Passei o dia mexendo em redes sociais somente e não aproveitei o meu tempo para estudar. Então, a alta eficácia, ela contribui para que a aluna ou o aluno perceba-se como capaz. Quanto mais a aluna ou o aluno percebe-se como capaz, mais vontade, mais motivação para estudar ela terá. Por quê? O outro lado, se a pessoa tiver uma alta eficácia baixa, o raciocínio que é comentado em pesquisas é: não vou estudar, não vai adiantar. Por mais que eu me prepare, por mais que eu estude, por mais que eu revise o assunto, eu não vou conseguir assimilar. Né? Bruna, em suas aulas, agora é uma curiosidade minha, é comum uma não participação, é comum, é difícil. Eu penso sobre a alta eficácia no momento de sala de aula, tá? As pesquisas, elas demonstram no momento de fazer uma prova, no momento de apresentar um seminário, pensando em profissional, no momento na psicologia, de atender uma demanda ou dar uma palestra, algo do tipo. Mas eu trago mais para algo diário mesmo, para o dia a dia, como responder uma pergunta de um professor, como dar uma boa noite, ou como corrigir, ou nem que seja corrigir, mas opinar sobre alguma participação de algum aluno. A alta eficácia nas suas aulas, Bruna, como você percebe esta temática?
Curiosidade. A gente percebe muito isso, principalmente no contexto remoto que a gente tem vivenciado, né? Enquanto que a gente está em sala de aula, a gente consegue, como professor, a gente consegue estimular mais, né? A gente consegue ver, por exemplo, porque as expressões faciais estão aí para a gente poder ter um retorno do aluno. Então é incrível, né? Como nós somos seres sociais, a gente precisa desse retorno, a gente precisa dessa troca. Em sala de aula a gente já consegue fazer isso. A gente já consegue estimular, a gente já consegue, por exemplo, né, ter mais recursos para estimular, por exemplo, a alta eficácia do nosso aluno. Isso é fato, é uma realidade que eu consigo constatar quando a gente compara com o ensino remoto, porque a gente não consegue, né, a gente não consegue ver, porque às vezes, não sei na sua aula, mas a minha aula, dificilmente você vê uma câmera ligada. Né? Às vezes aparece uma bolinha que nem a foto tem, e aí eu já disse até para os meus alunos, olha, pelo amor de Deus, se um dia você passa na rua, né, me vê, fale comigo, diga seu nome, qual disciplina, para eu poder saber quem é você, né? Porque hoje a gente ministra uma aula e a gente não consegue visualizar, a gente não tem o retorno da fisionomia. Quando a pessoa, por exemplo, faz aquela expressão facial de que está em dúvida, que você reconhece e você vai lá, né, tem que explicar novamente, estimular o outro também a falar o que foi que faltou, né, qual foi o ponto específico. E eu acredito que, assim, o ensino remoto, ele teve, obviamente, nesse contexto de pandemia, ele teve diversas vantagens, obviamente, destaco aqui que é dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, mas limitou muito, não só os professores, quanto os alunos, ao processo também de construção dessa alta eficácia. Porque, assim, a gente não consegue estimular, né? A gente vê, por exemplo, poucas participações, né? Eu perguntava, eu me tornei a chata, na verdade, eu tenho certeza disso, que eu ficava, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Por favor, perguntem, fale alguma coisa. Alguém? Exato, né? Boa noite, alguém tá aí? Porque, assim, é interessante a gente ter esse retorno, porque nós, como professores e professoras, a gente se preocupa com a chegada do conteúdo, se o outro está entendendo, né? Ou seja, se ele está compreendendo, porque aquele conteúdo que a gente está ministrando naquele momento, ele vai ser a base para um outro conteúdo lá mais na frente. E a gente precisa, né? Posteriormente na prática, né? Exato. Só uma ressalva, Bruna, para que depois eu não tome seu tempo e depois você fale mais até sobre engajamento. Só para esclarecer o que eu e agora você me respondendo, a gente está deixando claro. Ninguém está falando que o aluno e a aluna da Unirb não participam algo do tipo. Participam dentro das limitações, porém, das condições. Porém, às vezes ele não participa, ele sabe de muita coisa, ele não participa exatamente por não acreditar que o que vai falar vai ser útil. Né? Seja por timidez ou por alguma coisa do tipo. Então, o que nós estamos falando aqui é que sintam-se aptos, sintam-se à vontade, sinta-se com a eficácia para falar. Muito que vocês têm para contribuir, para falar, quer dizer, vai contribuir com a nossa aula. Então, não é uma responsabilidade jogada para o outro lado. É uma valorização do que vocês têm. Certo? E, às vezes, em uma pergunta que eles fazem com que seja a mesma pergunta de outras pessoas, as mesmas dúvidas, e a gente consegue ali desenvolver, ou seja, tirar a dúvida não só daquela pessoa, mas como outra. Além não só as perguntas, Ricardo, mas também a questão de uma contribuição em termos de fala, de exemplos, né, de vivências. E assim, e aquela vivência que a pessoa traz dá uma abertura para até mesmo para uma outra discussão que a gente possa ter deixado passar. E que também é importante e pertinente naquele assunto. Então, assim, às vezes, como você disse, né, você pontuou, a gente tem uma tendência a focar e a priorizar aquilo que falta, e a gente esquece de olhar aquilo que temos, aquilo que está ali guardado, aquele conteúdo que a gente está tendo. E às vezes a gente considera tão pouco, mas a gente deixa de levar em consideração o percurso que a gente levou para poder conquistar aquele conteúdo, as horas de estudo, o tempo que a gente, por exemplo, deixamos de sair, deixamos de fazer aquilo para poder estar estudando. Então, assim, é um processo de valorização, de valorizar o seu esforço, o seu trabalho, para conquistar também aquele conhecimento que também deve ser valorizado. Perfeito, Bruna. Então, pegando e finalizando a minha fala para fazer o link com a sua, Bruna, já que a gente já está falando, né, tanto de alta eficácia, dessa necessidade, no universo de possibilidades, claro que o nosso encontro aqui, né, a sua fala agora não vai encerrar como que nós, eu vou me incluir, né, alunos e alunas, podemos se tornar ou cada vez mais valorizar a nossa alta eficácia. Uma dessas possibilidades é o colocar em prática, né, é o perceber o engajamento escolar. Né? Isto, então, agora, por favor, comente para a gente sobre o engajamento escolar, Bruna.
Bom, vamos lá então para a segunda temática, né? Primeiramente, eu queria só dizer parabéns, Ricardo, pela sua explanação, foi sensacional. É sempre bom a gente trazer essas discussões, porque a gente vai refletindo, vai trazendo novas reflexões também para a gente. Eu espero que também tenha chegado aí para o público que está nos ouvindo, né? O despertar para o entendimento dessa temática que você trouxe. Bom, falando sobre um pouquinho sobre engajamento escolar, essa temática a gente, como o Ricardo vai trazendo, né, ele desperta o aspecto interno também, né, ou seja, né, traz uma compreensão subjetiva sobre si, mas é interessante a gente destacar que também vai trazer um aspecto externo, né, combina, casa muito com a fala do Ricardo que ele vai trazendo, porque assim, quando a gente fala de engajamento acadêmico, né, engajamento escolar, a gente vai olhar para a gente no sentido de que a gente consegue ou não consegue, se a gente pode, se a gente não pode, né, se a gente tem recursos para aprender determinado conteúdo ou se a gente não tem. Mas a gente também deve destacar fatores também externos. Né? Quando a gente fala de, por exemplo, como é que é em casa, né? Como é que é esse ambiente escolar, como é que é essas relações entre os pares. Então a gente vai chegar também a compreender que o engajamento escolar ele traz não só reflete os aspectos internos, mas também o aspecto um ambiente externo também como fator que pode potencializar ou não, né, esse engajamento escolar. Então, primeiro, né, esse engajamento escolar ele vem sendo um ponto de discussão entre diversos teóricos, né, principalmente por ele ser percebido como antídoto até mesmo para que, por exemplo, um baixo rendimento acadêmico. Então, ele traz, né, é despertado o interesse sobre o foco nesse engajamento por compreender um aspecto motivacional do sujeito, né, da pessoa, para poder, por exemplo, estudar, né, ou seja, dedicar horas, planejamento, enfim. Então, nesse sentido, a gente pode compreender esse engajamento escolar não só como um processo momentâneo, né, como, por exemplo, algo que passa, muito pelo contrário, ele é entendido como estado afetivo, cognitivo persistente. Não vai ser algo que a gente pode considerar como, por exemplo, algo que venha a ser passageiro. Então, isso é importante a gente poder pontuar também. O engajamento, ele traz, né, para a gente um despertar de interesse, porque quanto maior o nosso engajamento, maior vai ser o nosso rendimento acadêmico, maior vai ser, por exemplo, o nosso interesse por estudar, né, buscar artigos, né, fazer, por exemplo, um planejamento de estudo, ler sobre temáticas que você tem interesse. Porque quando a gente fala de estudar, a gente precisa compreender que vão sim ter assuntos que a gente não se identifica tanto. Isso é natural. Às vezes a gente se cobra por ter que ter interesse, vontade de ler sobre todos os assuntos. Pensar em psicologia, a gente tem uma gama gigante, né? Várias áreas que trabalham questões de forma diferente, a visão de homem, de mundo de forma diferente. E às vezes a gente para se questionar, poxa, eu não consigo ler um determinado conteúdo. E isso é muito natural de acontecer. E às vezes a gente começa a se cobrar por não conseguir passar horas e horas debruçado ali lendo uma temática. Isso é natural. Você uma hora vai encontrar uma temática, um assunto que você vai perder noção do tempo e você vai estar ali lendo e você não vai ver as horas passar. Isso é natural também de acontecer, né? E assim, pensar no engajamento, tem um teórico, né? Tem um teórico que ele vai trabalhar o engajamento. Vou trazer para vocês duas visões diferentes de teóricos, em que ele vai compreender, ambos teóricos, eles vão trazer uma visão dimensional do engajamento escolar, que vai permitir a gente compreender melhor ainda em relação a esse construto específico. Tem um que eu vou falar um pouquinho, que é sobre o Simons, Morto e Shen, 2009, que ele vai trazer um entendimento do engajamento escolar em 4 dimensões, seja ela dimensão motivacional, comportamental, emocional e cognitiva. E se a gente pegar para entender, por exemplo, uma dimensão motivacional, ela inclui o desejo de fazer, né, bem todas as atividades, de alcançar as metas. Então, é quando você vai buscar, por exemplo, olha, tem uma prova, tem um seminário para fazer. Então, eu vou planejar para fazer, eu vou já ler os artigos, vou fazer a divisão, chama todo mundo do grupo, reúne, organiza. Então, você quer fazer e dar o seu melhor naquela atividade que está ali sendo proposta. Temos também a comportamental, que vai ser caracterizada ali pelo esforço, assiduidade, atenção na aula, participação nas atividades que são ali propostas. Então, envolve aqui uma ação.
Então, por exemplo, eu organizar e estudar realmente, né? Ou seja, eu prestar atenção e fazer as anotações. Eu lembro que continuo sendo aluna e uma das coisas que eu sempre faço é registrar, anotar. Minha memória visual ela é muito melhor do que a auditiva às vezes, então eu anoto. Então, anoto por quê? Porque quanto mais eu anoto, maior vai ser a retenção daquele conteúdo. Isso são formas, né, ou seja, são estratégias de cada pessoa que vão ser utilizadas para poder aprender a reter uma informação que está ali sendo passada. Nós vamos ter a emocional. Nessa pesquisa desse teórico, ele vai falar que ele encontrou muito mais peso tanto na dimensão comportamental quanto na dimensão emocional, sendo elas as que vão trazer um maior peso para o engajamento, como também para explicar outras variáveis aí que possam ser explicadas pelo engajamento escolar. O aspecto emocional, por exemplo, ela já vai incluir sentimentos acerca de professores, colegas e outros alunos. Essa dimensão, ela é bem interessante para a gente poder compreender o seguinte, olha, quanto mais o aluno ele se sente acolhido pelos professores, motivados, quando ele percebe que a classe, né, o ambiente, os seus colegas de classe, ele se sente pertencente àquele grupo, ele se sente apoiado, ele tem com quem contar, maior será o engajamento desse aluno. E é interessante aqui a gente destacar que fatores que prejudicam, né, esse espaço, como, por exemplo, bullying, né, ele tende a prejudicar o engajamento. Por quê? Pare para pensar. A pessoa não vai pensar, amanhã eu vou para a escola, mas quando chegar lá eu vou vivenciar um espaço de bullying, né, de agressão. E a pessoa não vai querer ir. É uma forma de proteção. Não, eu não quero ir, eu não quero estar naquele espaço, eu não quero estar naquele ambiente que vai me causar um mal, né? Me trazer, por exemplo, despertar em minha ansiedade e estresse. Então, a gente pensar que quanto mais esse ambiente ele desperta, né, emoções positivas, mais a pessoa ela vai se sentir engajada, ela vai se sentir animada. Olha, amanhã eu vou para a escola, amanhã eu vou para a faculdade. E ela pensa, poxa, amanhã eu vou encontrar os meus amigos, vou encontrar professores, vai ser um lugar bacana, a gente vai conversar. E eu acredito que nesse contexto de pandemia é um dos aspectos, né, que esteja aí tendo maior peso, porque as pessoas estão sentindo falta desse aspecto físico, presencial, de se encontrar, de conversar, de bater um papo, nessa troca afetiva. Nós somos seres afetivos, né? Uma das coisas que nesse contexto de pandemia o que eu mais ouvi foi a falta de um abraço, exatamente pela questão do distanciamento que a gente teve, né? O isolamento, o distanciamento social, a gente não conseguia abraçar. E aí a gente percebe quanto que nós somos seres, né, afetivos, seres emocionais e que precisamos e necessitamos disso. E quando nós temos um ambiente favorável, né, ou seja, isso facilita e propicia com que a gente esteja ali e queira estar. Então é bem bacana a gente também compreender esse aspecto emocional do engajamento, essas relações, como que essas relações estão sendo construídas e como que elas são favoráveis, né, aí para esse engajamento. E a última dimensão de Simon Mortichan, nós vamos ter a dimensão cognitiva, que se refere aí às percepções e crenças do estudante relacionada à própria instituição, né, ou seja, a escola, a faculdade, a si próprio, a autoeficácia, né, que aí o Ricardo trouxe muito bem, a motivação e as aspirações. Então, entra uma organização, né, ou seja, uma percepção, um entendimento sobre, não só sobre a instituição, mas sobre si, né, se ela está conseguindo, né, concluir os seus propósitos, enfim. Uma outra trouxe aqui nessa definição de Simon Mortichan, mas também a gente tem Chauffet, né, e seus colaboradores, eles também vão trazer outras dimensões de entendimento do engajamento escolar, que é bacana a gente também trazer e entender. Ele vai trazer 3 dimensões, né, que vai ser, no caso, vigor, dedicação e absorção. Vigor, a primeira dimensão, ela caracteriza-se pelo alto nível de energia e resiliência mental empregado pelo aluno durante a realização de alguma atividade. É aquela, por exemplo, olha, estou aqui estudando para fazer uma prova, mas aí entra aquela questão daquele assunto que não é tão fácil, de leitura, né? Ou seja, não gosto muito, mas você não desiste, né? Ou seja, olha, eu preciso fazer uma prova, mas eu vou tentar mais uma vez, vou compreender, vou fazer anotações, vou falar com meu amigo que tem mais domínio sobre o assunto e vou pedir ajuda, e isso vai fazendo com que a pessoa não pare.
ou seja, na primeira dificuldade, ela não trave, muito pelo contrário, ela persista, né? Ela continue. Então, ela vai ter um alto nível de resiliência. Mesmo que ela não consiga naquele momento, ela vai continuar tentando. Olha, eu tirei nota baixa nessa disciplina, mas isso não significa dizer que está tudo perdido. Vamos continuar tentando, né? Vem a próxima, vem um trabalho e assim eu vou fazendo e eu vou conseguindo, né? Isso dá uma motivação. E quando as pessoas elas vão conseguindo, elas vão percebendo que com aquela energia que ela está ali destinando para aquele estudo, ela vai conseguindo galgar, né? Ou seja, conseguindo conquistar aí bons resultados, ela vai dando continuidade. O segundo fator, nós vamos ter a dedicação, que denota aí uma implicação ou envolvimento laboral alto, acompanhado pela manifestação de sentimentos de entusiasmos, inspiração, orgulho e interesse na atividade desenvolvida. Então, aqui nós vamos ter, normalmente as pessoas, né, elas tendem a buscar uma identificação com o trabalho, as atividades que estão sendo realizadas, elas sentem orgulho de suas atuações, elas vão ali, né, elas ficam maravilhadas por cada trabalho, né, por cada disciplina que elas pagam, por cada assunto novo, conteúdo novo que elas aprendem, e elas ficam maravilhadas, né, ou seja, elas se sentem orgulhosas ali pela aquela apreensão daquele conteúdo ou atividade que ela está fazendo. A gente vê muito isso em nossos alunos quando eles estão fazendo estágio e colocando em prática os conteúdos que vêm na teoria colocando em prática. E aí você vê o brilho nos olhos, aquele orgulho de, olha, né, eu estou vendo agora como se coloca na prática esse conteúdo e a importância também do trabalho, né? A importância, por exemplo, da sua profissão. Então, isso é muito bacana também de se ver, a questão desse orgulho e se sentir entusiasmado para dar continuidade ali a buscar novos conteúdos, porque quando a gente se forma, né, quando a gente vai para o mercado de trabalho, o nosso processo de aprendizagem ele não finda, ele não cessa, muito pelo contrário. Na verdade, ele está a todo momento instigando a gente a buscar novos conteúdos, novos conhecimentos, porque novos casos, e aí eu falo da psicologia, né? Sempre a gente está pegando alguns casos novos, né? Alguns casos, algumas questões que a gente precisa estudar, precisa buscar conhecimento para poder dar conta e prestar um serviço de qualidade para os nossos pacientes. Então é bem legal, porque quando a gente tem orgulho, né, se identifica com a nossa profissão, o nosso processo de aprendizagem, de busca por conhecimento, ele não cessa, muito pelo contrário, ele se inicia, né? Ele nos motiva a buscar cada vez mais esse conteúdo, esse conhecimento. Isso é bacana, né? Nós estamos em constante processo de construção de aprendizagem. O último fator que a gente pode destacar é o de absorção, né? Aquela sensação de que quando você está fazendo, executando o seu trabalho ou estudando, né, lendo uma coisa que você gosta, o tempo passa voando. Então, ela é uma experiência, né, dessa sensação, o tempo passar voando. Então, você está ali imerso. E aí você começa a estudar, e aí, de repente, você termina as quatro apostilas, você termina e se depara, oxe, acabou? Né? Já terminei. Isso é um processo, na verdade, né, muito subjetivo, em que você não acaba tendo uma percepção subjetiva desse tempo, né? Ou seja, esse tempo acaba passando, voando, porque você se conecta àquele estudo, desconecta com o que está fora, e assim você desfruta, né? Se concentra no que está sendo, na tarefa que está sendo ali executada. Então, é bem bacana a gente entender o engajamento escolar como um construto, uma variável, né? Um fator aí que vem a ajudar a gente a compreender o rendimento acadêmico e outros, obviamente, outros construtos dentro da academia aqui. Eu queria só destacar também a importância das instituições, dos professores, dos pais, né, dentro do processo do engajamento. Né? Como eu falei, olha, tem muitos aspectos internos aqui, subjetivos, que vão potencializar o engajamento escolar, mas existem também fatores externos, né, como, por exemplo, uma família que apoia, que cuida. Eu acredito que Ricardo tenha ouvido muito esse diálogo de alguns alunos que se formam, que agradecem muito a família, o esposo, né, a esposa, pelo apoio que dão durante o processo da faculdade, né, porque, assim, algumas vezes eles não podem fazer uma coisa, mas aí tem a família, vem o esposo, vem a esposa, que dão suporte, não, vá lá, vai estudar, que a gente está aqui para te apoiar. E é bem bacana isso, porque
quanto mais apoio da família, né, quanto mais apoio dos amigos, que aí entre os pares também, né, os amigos, mais também a gente vai ter esse ambiente favorável para o engajamento. E nós, professores, né, professores, professoras, porque requer muito da gente construir, junto com os nossos alunos, um ambiente favorável para essa aprendizagem. Né? Se a gente chega, bota medo, bota pressão, faz assim, e todo mundo já fica tenso com medo de você, a tendência é que eles pensar em ir para sua aula, ele vai ficar já tenso. Ele não vai conseguir te parar para te ouvir com leveza, relaxado, ele vai estar ali todo o tempo tenso. E isso, na verdade, não propicia a aprendizagem, né? A pessoa vai passar muito mais tempo ali tentando se concentrar para não fazer nada de errado, que chame, que você brigue, do que reter o que você está falando. Então, assim, é interessante a gente pensar que nós, como professores, eu não falo só do ambiente acadêmico, mas desde lá do ensino, né, o ensino infantil, o ensino médio, o ensino fundamental, né, a importância de nós, como professores, né, de criar um ambiente saudável, de segurança, né, de quando eu falei assim, olha, a gente sente a necessidade do aluno chegar e, na verdade, ver o rosto dos alunos, porque assim a gente consegue entender, olha, tá com dúvidas, deixa eu tentar tirar essa dúvida desse aluno. E a gente vai buscando construir aquele ambiente do outro, entender, olha, quando eu tiver dúvida, não preciso ter medo de perguntar. Às vezes os alunos eles pensam que a pergunta é boba, que é besta, mas a gente tem que entender que qualquer dúvida ela é importante, ela é significativa, a gente precisa, né? Ou seja, ela vai ter uma importância naquele momento, então não precisa ter medo. Né? A gente vai estar ali exatamente para poder sanar essa dúvida. Estamos ali exatamente para construir conhecimento. Eu falo muito para os alunos que eu aprendo muito com eles. Não eu só ensino. Eu sempre me coloco no processo de aprendizagem. Nunca me coloquei no processo de, olha, eu sei de tudo. Porque se a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de aprender muita coisa. E os nossos alunos, eles trazem vivências, experiências tão ricas que às vezes é um tapa na cara da gente, que a gente fica, caramba, né? Então, assim, aí fazendo associação com o que o Ricardo trouxe, né? Não tenha medo de falar, não tenha medo de compartilhar, traga isso para a gente, né? E nós, como professores, estamos ali para te ouvir também, para fazer essa troca e para construir um espaço e um ambiente que seja propício para essa aprendizagem, que acredito que essa é a nossa maior missão, ensinar. E dentro do processo de ensinar, eu acredito que a gente ganha muito, porque a gente também aprende. Quando a gente também aprende a ouvir o outro, o que ele traz. Bom, basicamente é isso, Ricardo, na minha fala. Caso queira pontuar, fazer alguma pergunta, estou aqui. Não, Complementar. Parabenizar, né, e agradecer. Além de complementar, ensinou muita coisa também. Vejam, colegas, em nenhum momento aqui a gente diz que esta é uma receita mágica ou algo do tipo que vai funcionar para todo mundo, né? Mas a gente abre possibilidades. A temática alta eficácia, a temática engajamento escolar, por mais que tenha um termo escolar, é um fenômeno que acontece na universidade, em todos os níveis educacionais, como a professora Bruna trouxe, né? A nossa fala aqui, que ela seja um despertar para possibilidades. Ah, então existe a possibilidade que eu me sinta confortável com o que eu estou aprendendo? Existe. Existe a possibilidade de eu me sentir à vontade para participar na sala de aula? Existe. Existe, então, a possibilidade de eu ler 4, 5, 6 apostilas, textos, e não ver o tempo passar? Existe. Então, há essa possibilidade, que a gente não veja o ensino-aprendizagem como uma obrigação, ou como algo difícil, ou como algo que tenho que fazer. Não. Você gosta de fazer, você quer estar com os alunos, com seus colegas, com as professoras, com os professores, por aí vai. Quer estar naquele ambiente, remoto ou não, mas quer estar ali, né? Que seja mais o que eu tenho que estar ali porque é uma obrigação. Não, eu querer, uma vontade. Então, a nossa fala hoje é demonstrar que esses fenômenos a psicologia estuda, esses fenômenos a psicologia se interessa, e esses fenômenos a psicologia, ela traz, né, à luz de pesquisas, mas também da prática, como possibilidades. Às vezes o aluno se fecha de, eu não consigo aprender, ou eu não consigo participar em sala de aula, ou eu não consigo gostar de estudar. E se eu não consigo, é uma limitação muito grande. Então, quando nós estamos falando aqui sobre alta eficácia, sobre engajamento, que vocês se abram para essas possibilidades, né, de fenômenos. Se não está conseguindo ainda, né, faça essa reavaliação, procure professores capacitados para isso, profissionais, se for o caso, ou essa autorreflexão mínima que seja sobre o que no meu dia a dia
eu estou fazendo que não está me favorecendo para facilitar e proporcionar uma alta eficácia e um engajamento, né? Então, acredito que o que eu comentei não se encerra por aqui, o que a professora Bruna comentou não se encerra por aqui, mas eu acho que essa é a nossa principal contribuição, é dar margem a possibilidades, que a gente não se encerre e sempre busque possibilidades, que é o que a gente está fazendo aí em psicologia e dia a dia na sala de aula. Dou-me por satisfeito, Bruna. E você? Eu também, foi muito bom estar com você. Muito obrigado, Bruna, pela troca de conhecimento, pelo enriquecimento. Eu espero que quem for assistir tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei esse momento. Gratidão e até a próxima. Gratidão, Ricardo. Até a próxima. Um abraço a todos e a todas. Tchau. Tchau.